Uma boa noite a todos vocês que se encontram na assistência e a vocês também que estão nos acompanhando no YouTube, através do canal Centro Espírita Miguel Oficial. A partir desse momento em que a gente adentra esse recinto, mantenhamos-nos em silêncio e o pensamento elevado ao alto. Lembrando também, se tivermos algum nome para pedirmos, não precisamos escrever nos papéis, basta que nós mentalizemos, porque desde já, antes de entrarmos na Câmara de Passes, nós já estamos sendo atendidos pela espiritualidade. E como a nossa reunião é reunião de fluidoterapia, a partir daqui se processam as trocas de fluidos, certo? Assim como nós recebemos, nós também doamos, e para o bem-estar de todos nós. Vamos a alguns recados? Nas agendas de palestras, nós temos agora para o dia 6 de novembro, no domingo, às 9 horas da manhã, o tema O Jugo Leve, e o expositor será nosso irmão Fabrício Langoni. Também um recado sobre amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados, nós teremos a prece da saudade às 16 horas, aqui no presencial. Mas a gente vai falar também sobre a Mocidade Espírita, que retornou ao presencial, só que está funcionando aos domingos, das 9 horas às 10h30 da manhã. O do Departamento Doutrinário informa: os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel, e as informações através do WhatsApp da nossa irmã Nilza, 98786-1201. Mas se vocês precisarem, eu passo aqui diretamente na mesa. O DEF, Departamento de Evangelização da Família, continua com as suas atividades de forma virtual, a todo sábado às 15 horas, com exceção da Mocidade que eu já divulguei, que está aos domingos. Então, o que a gente oferece? Evangelização de bebês de 0 a 3 anos, Escolinha de Evangelização Vicente de Paula, dos 3 aos 12 anos, e o setor da família, aberto a todos que queiram participar. As informações são com a nossa irmã Miriam, através do WhatsApp 99796-9017. Se assim preferirem, eu passo aqui também diretamente à mesa. O DEA, Departamento Assistencial, nos informa que está recebendo doações de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: das 9h30 às 12 horas e das 13 às 16h30. Quais são as necessidades básicas no momento? Açúcar, arroz, café pacote de 250 gramas, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Também já começou a campanha de Apadrinhe uma Criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com a Carmélia no DEA, através do WhatsApp 99243-2206 ou através do e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Também passo aqui as informações. Agora vamos falar sobre atendimento fraterno, que está no presencial e no virtual. No presencial, às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Aos domingos, de 9 às 10h30 da manhã. No virtual, às sextas-feiras, de 18h30 às 19h30 e através do WhatsApp DDD 21 95904 9094. Também através do e-mail 100.atendimentofraterno, tudo junto, @gmail.com, ou ligue para o celular 97-506-2671, às terças-feiras, de 9 às 11 horas. Também forneço aqui, se vocês precisarem. Lembrando que você não está sozinho. Lembrando que as nossas reuniões no presencial e o uso de máscara é opcional, não tem mais essa obrigatoriedade. Nós temos as reuniões públicas no presencial, domingo às 9 horas da manhã e quintas-feiras às 14h30. As reuniões de fluidoterapia, como essa, terça-feira às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas da manhã.
Lembrando que as reuniões de fluidoterapia só tem o seu acesso através do atendimento fraterno. Para chegar à nossa reunião de fluidoterapia, faz-se necessário que se passe pelo setor de atendimento fraterno. E continue acompanhando essas nossas reuniões através do YouTube. Nós estamos disponibilizando, então, a fluidoterapia, essa que nós estamos agora, de terça-feira às 19h30. Estamos aqui no presencial, mas ao mesmo tempo, no caso hoje, a nossa reunião será transmitida na próxima terça-feira às 19h30. Agora, as reuniões públicas de sexta-feira às 20 horas. São essas as duas reuniões. Lembrando que a Prece da Saudade voltou ao modo presencial, todas as quintas-feiras às 18 horas. Falei alguns minutos atrás sobre a manhã de finados e volto a lembrar. Amanhã no presencial às 16 horas. Participem também, pessoal, da campanha de Radiação pela Paz, que é promovida pelo CERJ e o 15º Seu, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, através do canal do YouTube 15º Seu CERJ Oficial. Também sobre informações sobre a tesouraria, mensalidades, doações, podem vir aqui até a mesa, que eu passo para vocês o número de conta, número de WhatsApp, para que vocês possam efetuar. Agora vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 146, saibamos cooperar. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmo. Grande parte suspira por espetaculares demonstração de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no mistério da palavra, no altar ou na tribuna das variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem um influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente
no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada. Como inspira os missionários da inteligência na elevação dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez, te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo também o concurso da espiritualidade trabalhadora da nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e os demais abnegados trabalhadores, conversando assim com o Mestre. Jesus, amigo, aqui nesse instante nos encontramos, reunidos nessa sala, e vocês que estão aí nos assistindo através da internet, elevando os nossos pensamentos a Ti, e o agradecimento é grande, pois é uma oportunidade ímpar de estarmos aqui. Nós, no nosso cotidiano, muitas das vezes lutamos tanto para aqui estarmos. Altos e baixos sempre surgem, alguns impedimentos, mas nós vitoriosamente aqui nos encontramos. Estamos aqui para receber as instruções através do Evangelho bendito, para nos pontuarmos, para nos orientarmos, nos guiarmos e percebermos que há grande problemática ao redor do mundo, ao redor de nós, não só conosco, mas em toda parte. Afinal, estamos num planeta de provas e expiações. Mas aqui temos o entendimento de que ainda necessitamos estar em planetas assim, mas também sabemos que podemos passar por tudo isso, vencendo os obstáculos de forma positiva e com bastante fé, pois não estamos sozinhos. Mestre amigo, por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele sempre nos proporciona. E nós não nos cansamos de agradecer, só que muitas das vezes, entretidos com o cotidiano material, muitos de nós nem percebemos essas benesses. Por favor, toca a fronte da nossa irmã Marcília, que oferecerá para nós o estudo da noite de hoje. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Marcília? Boa noite a todos, mais uma vez, amigos queridos, irmãos, pessoal que está aí assistindo pela internet. Vamos dando continuação ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, que Kardec intitulou Bem-aventurados os aflitos, né?
E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o item 28, que diz assim: um homem está agonizante. Quer dizer, está enfermo, está sofrendo, está com dores, vitimado por sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é sem esperança. Então é alguém que está sofrendo, está com uma doença, é incurável, né? A doença não tem cura e é sem esperança o seu caso. Aí a pergunta: é permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando o seu fim? Apressando o seu fim, ou seja, antecipando a sua morte? Já sabemos que a gente vai conversar um pouquinho sobre eutanásia, né? O que é eutanásia? Já na pergunta a gente já entendeu, é a antecipação da morte. Como é que é essa antecipação da morte? Porque tem eutanásia ativa, tem eutanásia passiva, tem ortotanásia, tem distanásia. Essa aí eu não vou nem falar, que vai complicar muito a nossa cabeça. A eutanásia é vista como uma morte sem dor, né? Nesses casos em que o paciente está com uma moléstia, uma doença que não tem cura, não tem esperança, não tem jeito. E aí, o próprio paciente ou a família, né, o próprio paciente, quando ele tem condições, ele está consciente da situação dele, o próprio paciente ou alguém da família pode tomar a decisão da eutanásia, de antecipar a morte da pessoa, porque a pessoa vai morrer mesmo. Pensa-se, né? É o pensamento. Então, ela pode ser por vontade própria do enfermo, né, quando ele está com consciência, ou por decisão da família. Por que será que a família decide isso? Né? Porque a família não aguenta ver a pessoa naquele sofrimento, sabe que aquela doença não tem cura, e aquela situação está se prolongando, é um estado irreversível. Então, a família pensa que a melhor solução para aquela criatura é abreviar a morte, né? Porque vai morrer mesmo. Será que a família sempre toma a decisão da eutanásia por esse motivo? Infelizmente, tem outros motivos também, né? Tem outros motivos também. De achar não, porque quando um familiar sofre, está internado, a família toda sofre com ele, né? Sofre em casa, sofre de ter que ir sempre ao hospital, né? Daquela coisa. Então, às vezes, inconscientemente, né? Quem somos nós para criticar os familiares que tomam essa atitude, né? Mas inconscientemente, com medo desse sofrimento todo, porque eles também não aguentam mais, ou então pelo pensamento de essa doença não tem cura, mas vai que fulano, né, tem uma recuperação e mandam ele para casa, e aí em casa como é que eu vou cuidar? Né? Tem vários pensamentos, e aí toma-se essa decisão. Infeliz, né? Infeliz. Essa é a eutanásia ativa, porque há uma ação ativa, uma ação direta, né, para interromper a vida. E o que é uma eutanásia passiva? Também chamada de ortotanásia. O nome é difícil, né? Eles chamam isso de morte correta. É uma aceitação da morte. O problema é o mesmo. O paciente está sofrendo por uma doença incurável, né, de moléstias, não tem cura, não tem esperança, mas não há uma ação direta para antecipar a morte da pessoa. O que se faz? Deixa que o processo aconteça. De que forma? Não se realiza processos
dolorosos que eles dizem de ressuscitação, de prolongamento da vida de forma artificial, porque pensa-se que vai se causar mais sofrimento para a pessoa e não vai adiantar nada. Então cessam-se essas medicações que só servem para manter o paciente vivo, né? Algumas pessoas a chamam de boa morte. Boa morte, porque é uma opção que você tem de permitir ao paciente em estado terminal que ele morra com dignidade, sem sofrimento. É o pensamento, né? Aqui no Brasil, né, gente, a eutanásia, ela não é permitida, né? Por lei, a eutanásia ela é prevista em lei como homicídio, assassinato. Não tem as mesmas implicações que um assassinato, porque há os atenuantes, né? De que a pessoa, não fui eu que matei, pediram para eu matar. Isso em lei há uma como é que se diz no termo jurídico? Há uma redução da pena, né? Nessas condições, porque não é um assassinato, assim, direto. Mas no Brasil não pode. E há países que podem, né? Ela é legalmente prevista lá no Canadá, em alguns estados lá dos Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Na Suíça existe uma clínica onde muitas pessoas, muitos pacientes que estão em estado terminal, conscientes, vão para lá para poder lá suicídio assistido, Mônica, eu ouvi, é isso mesmo. Para poder lá passar por esse processo da eutanásia passiva, que é um suicídio assistido. Lá é permitido, né? E essa coisa lá na Suíça é tão conhecida, tantos estrangeiros vão para lá, que isso é conhecido como turismo do suicídio. Coisa, né? Então, gente, a eutanásia é proibida aqui no Brasil, né? A ortotanásia, ela é permitida no Brasil, mas ela não é legalizada. Ainda não existe uma lei, o que existe é um projeto de lei, né? Já foi permitido, foi proibido, em 2010 foi permitido novamente. Mas é assim, abre-se um processo, analisa-se qual a doença da pessoa, se realmente está em estado terminal, se não está, etc, etc, né? Isso é uma discussão antiga, gente. Muitos grupos aí se reúnem há muito tempo, né? Para brigar de legalizar e não legalizar. Grupos religiosos, né? Que sempre têm essa consciência pela vida, né? Brigam por não legalizar. Mas outros grupos acham que isso é um direito da pessoa, que diz respeito à sua própria vida. Eu tenho direito de optar, de querer escolher como eu vou morrer. Pensa-se, né? Pensa-se. Bem, como disse Jesus a Pedro, lá no livro Boa Nova, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, todas essas pessoas que brigam por essa legalização, por essa prática, eles fazem mais por um desconhecimento das leis divinas do que por maldade. A FEB, Federação Espírita Brasileira, ela tem uma cartilha que fala só sobre a eutanásia, orientando, né, as pessoas. E lá diz exatamente isso, que as pessoas que defendem a prática da eutanásia fazem mais por desconhecimento das leis divinas do que por maldade, que justificam seus pontos de vista pela justificativa da piedade, né? Acham que isso é um ato de caridade, de piedade com quem está sofrendo.
E o que a doutrina espírita fala para a gente? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 953, os Espíritos falam assim para a gente: é sempre culpado aquele que apressa a sua morte e não aguarda o termo, o fim, né, que Deus lhe marcou para a existência. Então tá bem claro, né? É sempre culpado aquele que apressa a sua morte. Eu sempre brinco lá em casa dizendo que a gente tem um passaporte, nosso passaporte já está carimbado, né? E mesmo assim é um determinismo que também pode ser modificado, porque ele não é engessado, né? Se Papai do Céu achar que você tem que ficar mais um tempo aí, fazer alguma coisa, né? Não sei, é a famosa moratória, né? Você consegue mais um tempinho aí de prorrogação. Mas quem somos nós para saber, né, se vai ter esse tempinho ou não, ou se a gente vai apressar essa data? Essa data foi fixada pela misericórdia divina. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? Quer dizer, quem é que pode ter certeza que a pessoa realmente vai desencarnar? Não é? Você pode estar em coma no hospital e outra pessoa que está cheia de saúde indo lá te visitar desencarna antes de você. Quem poderá prever que um socorro inesperado não venha no último momento? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. É o que os Espíritos falam. A prática da eutanásia, ou seja, apressar a morte, é sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. O que a doutrina fala para a gente, né? Em primeiro lugar é isso, compete a Deus, né? Criador do universo, Senhor dos nossos destinos, dizer quando está na hora da gente voltar para casa. Para a nossa verdadeira casa, né? Porque o normal é a gente estar desencarnado. Estar encarnado é que é anormal. Lá é o verdadeiro, aqui é a cópia, a fotocópia, né? Então, só ele que diz a hora que realmente a gente tem que voltar. E também, né, gente? Lembra daquela história de Moisés no Monte Sinai, que ele subiu a montanha, recebeu os 10 mandamentos? Quando a gente fala em 10 mandamentos, a pessoa fala assim, vai falar de um troço velho, antigo, que nem se usa. Gente, a gente ainda não consegue cumprir os 10 mandamentos que nós recebemos há 3.500 anos atrás. E o 6º mandamento qual é? Puxa, não matarás. Não matarás, ponto. Ali não fala assim, não matarás. Mas em caso, se a pessoa estiver sofrendo muito, você dá um remédio. Não matarás, ponto. Né? A gente cumpre. Nem na tradução literal, que é matar de tirar uma vida, e nem na tradução alegórica e simbólica, que é de matar, né? Matar sonhos, esperanças, confiança, né? Essas coisas, isso abrange isso tudo, né? Não é só matar no sentido da vida. Então a doutrina espírita fala isso primeiramente para a gente, né? Que compete a Deus promover o nosso retorno à espiritualidade. A doutrina espírita diz para a gente que a eutanásia é uma solução infeliz para o espírito. Por que será? Ele não vai morrer mesmo? Eu só estou apressando. Por que é uma solução infeliz? Primeiro, porque você interfere na programação reencarnatória da criatura. Às vezes uma programação que ele mesmo pediu, né? Que às vezes, quando a gente está
tá bem, né, com os caras lá em cima, a gente dá uns pitacos, interfere na nossa programação. Olha, dá para ser assim, pode ser assim, né? Às vezes eu mesma pedi, olha, eu quero desencarnar assim, assim, assim. Aí eu, né, como familiar, vou lá e digo que tem que antecipar a morte da criatura. E com isso a gente impede o resgate de faltas da criatura. Porque às vezes é no fim da vida, nos últimos dias, que vai se acertar um monte de coisa. Olha que interessante. Está lá na cartilha da Federação Espírita, né? Foi publicado no Reformador. Fala assim, em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final. Sabe que eu não sabia disso? Quer dizer, não tinha ainda pensado nisso? Porque a gente pensa, né? A pessoa está doente, está indo embora, já viveu tudo, já pagou tudo que devia, já fez não sei o quê. Olha que interessante. A lei divina mede o resultado, quer dizer, eu vivi 70 anos e ele vai medir o resultado da minha encarnação inteira através dessa prova final. Essa é a prova, é a grande prova do sofrimento. Está passando bem, está passando com revolta? E de como eu estou passando essa prova, né? São várias nuances aí, várias coisas, na qual o espírito comprova, olha aí, pela paciência, pela resignação, pela fé, o proveito de toda uma existência. A gente não pensa nisso, né? Interessante. Cortar uma vida no final da reencarnação é acabar com a oportunidade que o espírito tem de se superar, levando de volta para o mundo espiritual a condição de vencedor. Eu, como familiar, tomo a atitude da eutanásia, né? Impeço o espírito de completar essa prova que estava na programação dele, e ele volta para lá sem essa condição. Ele ia conseguir completar, né? De repente ia ou não, e eu impeço. Lá no... Já acabou, né? Mas eu não falei nem metade. 3 minutinhos, vai. 3 minutinhos. Só para a gente ver a gravidade da coisa, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz fala de um trabalhador até da Seara Espírita, Cavalcante, o nome dele. A família decidiu pela eutanásia. Então, aplicaram uma injeção letal na criatura, né, gente? Injeção letal é o mesmo de pena de morte, né? A pessoa entra em coma, depois paralisa, para o coração. Aplicaram a injeção letal. A criatura desencarnou completamente atordoado e perturbado. Não conseguiu se desligar do corpo físico. Teve que vir um grupo de socorro para ajudar esse desligamento. Quer dizer, ocorreu a morte, mas não ocorreu o desencarne. Olha o sofrimento para o espírito. A gente já desencarna num processo de perturbação normal, né? Com um negócio desse, agrava muito mais a perturbação do espírito. Muito mais. E não sei se alguém já esteve internado no hospital alguma vez, né? O momento bom para fazer reflexão da vida. Você se arrepende de tudo que fez, você sente saudade daquilo tudo que você reclamava, você valoriza tudo aquilo que você achava que não, né, que não tinha valor, você repensa, você pede perdão, perdoa. Enfim, é um grande momento para o espírito, né, para quem tem o olhar espiritual, né, de enxergar a situação. Mas entendamos também os materialistas, né, como eles veem a situação. Muitos têm a boa vontade de querer, né, livrar o paciente daquela dor. Mas eu vou ler a mensaginha de Emmanuel por final, pode? Lógico. Ainda mais de quem, né? Onde falam 2, falam 3. Emmanuel, no Consolador, fala assim: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum.
ainda que seja uma demonstração aparente de bondade. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma. A moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis. Insondáveis. Você não consegue explicar, não consegue entender nem alcançar. São os Deus, né? Obrigada, gente. Desculpa a correria. Fiquem com Deus. Passa muito rápido, né? A gente tem vontade de continuar conversando sobre o Evangelho, né? Porque o Evangelho, ele proporciona isso para nós, né? Que a gente faça bastante reflexões, mas é que nós temos horário, né? E a espiritualidade principalmente. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, conversando com Ele mais uma vez. Mestre amigo, agradecidos que estamos pelo presente que estamos recebendo nesta noite. O estudo proporcionado por nossa irmã, mais uma vez, trazendo reflexões para nós. E sempre digo, Evangelho é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Então, entendendo assim aquilo que nós já estamos recebendo nesta noite, chegamos aqui, nos mantivemos em assistência, nos mantivemos concentrados com a espiritualidade, pensamentos elevados ao alto, recebendo fluidos, trocando fluidos, recebendo o estudo do Evangelho, e ainda nem chegamos lá na Câmara de Passes. Mas, mestre, já recebemos tanto que o nosso agradecimento agora é redobrado, maior do que aquele agradecimento que fizemos no início da reunião. Agradecer sempre, sempre, a toda hora e a todo instante, porque entendemos que a proteção e o amparo não cessam, continua conosco diuturnamente. Obrigado por tudo, mestre querido. Mais uma vez te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que recebemos sempre. E como somos eternos pedintes, estamos pedindo nesse momento para tocar a fronte de cada médium, que logo logo estará lá nas câmaras, sendo amparados para também ampararem, oferecerem o passe, juntamente com a espiritualidade benfazeja. E assim todos nós podermos ser bons instrumentos da tua paz. E sendo assim, estamos terminando, sob a tua permissão, o primeiro momento dessa nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz